Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante complexo, né? Mas que a gente vai procurar aqui simplificar ele o máximo possível, que é a estrutura da eletrosfera. Tá? Dentro desse assunto a gente estuda também a distribuição eletrônica, a valência, os números quânticos, né? E alguns outros conceitos, beleza? Então vamos adiante. Bom, a gente sabe, né, que o Bohr estudou o átomo de hidrogênio, estudou lá a emissão de energia pelo átomo de hidrogênio, descobriu lá o espectro descontínuo, né, o espectro de raias, e com base nesses estudos, o Bohr concluiu que existiam níveis de energia quantizada no átomo. Então, até o momento, né, 7 níveis são suficientes para explicar a estrutura da eletrosfera de todos os elementos conhecidos. Gente, elementos conhecidos no sentido dos elementos que são confirmados pela IUPAC, tá? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Na verdade, existem já alguns outros elementos, né, descritos em trabalhos científicos, mas que a IUPAC ainda não confirmou, né, não deu a chancela para esses elementos, e eles extrapolam um pouco o que está aqui. Mas isso eu falo daqui a pouco, tá? Então, 7 níveis são suficientes para explicar os 118 elementos que constam na tabela periódica nesse momento, né? Essa aula está sendo gravada aqui em abril de 2020. A tabela periódica, nesse momento, tem 118 elementos. Perfeito? Bom, cada nível ou camada eletrônica comporta um número máximo de elétrons conforme o quadro que está representado aqui, né? Então, o primeiro nível, camada K, suporta 2 elétrons, segundo nível, camada L, suporta 8, terceiro nível, camada M, 18, e assim vai, 32, 32, 18 e 8. Tá certo? Bom, conforme já acabei de falar, se for necessário colocar um 8º nível, um 9º nível, sem problema. Existem os ajustes simples que são feitos nesse aqui. Eu vou explicar para vocês depois como que isso é feito. Bom, então a ideia do Bohr é essa, né? Um núcleo atômico positivo, descoberta de Rutherford, e a grande contribuição do Bohr, então, é a existência de níveis de energia quantizada, níveis de energia crescente. Muito bem. O Bohr, quando ele observou as raias do espectro dele em 1913, o equipamento que ele tinha em 1913, por exemplo, a raia vermelha que ele observou, ele imaginou aquilo ali, ele enxergou aquilo ali como uma raia única, certo? Que representava a transição de energia entre níveis. Quando o elétron passava de um nível mais externo para um nível mais interno, ele emitia luz, né, correspondente ao comprimento de onda do vermelho. Perfeito? Isso é observação do Bohr em 1913. Porém, em 1916, o Sommerfeld, com equipamentos melhores, né, o trabalho do Bohr já tinha sido amplamente divulgado, já estava todo mundo estudando aquilo. O Sommerfeld descobriu, então, que aquela raia que o Bohr achava que era uma raia única, na verdade eram várias pequenas raias, certo? Então, aquilo ali não representava apenas a transição de energia de um nível mais externo para um nível mais interno, mas representava também transições de energia dentro dos níveis, tá? E o Sommerfeld, então, vai chamar essas subdivisões dos níveis de subníveis. E, posteriormente, eles vão receber os nomes, então, subnível S, subnível P, subnível D, subnível F, tá? Gente, se precisar de mais, é só ir seguir na ordem alfabética, tá? G, H, I, etc. Perfeito? Então, dessa maneira foram descobertos os subníveis, tá? Como subdivisões dos níveis propostos por Bohr. Bom, cada subnível, né, aí posteriormente, com, né, as ideias da mecânica quântica, o modelo ondulatório, né, com as ideias, né, da mecânica quântica, descobriu-se então que cada subnível está dividido em orbitais. Tá? O orbital é aquela região do espaço onde é mais provável você encontrar o elétron, né? E a forma desses orbitais é definida pela função de onda dos elétrons, que é a equação de Schrödinger, né, que fornece então a energia e a trajetória do elétron.
Então, o subnível S, né, é formado de um orbital S. Esse orbital S está esquematizado aqui do lado. É um orbital esférico, tá? É o orbital mais simples que existe, esférico. Os outros orbitais são mais complexos. O subnível P é formado de 3 orbitais P, nós vamos vê-los aqui no próximo slide. O subnível D formado de 5 orbitais D e o subnível F formado de 7 orbitais F. Tá vendo? Números ímpares, 1, 3, 5, 7. Tá? Subnível G, então seriam 9 orbitais G. Perfeito? Se precisar dele aí, né, você vai pensar dessa maneira. Muito bem. Aqui estão, então, os orbitais P, né? Então, eu acabei de falar aqui para você, ó, o subnível P é formado de 3 orbitais P. Os orbitais P, ele tem essa forma, né? Que o pessoal chama de forma de halteres, tá? Então, um se encontra no eixo X, o outro se encontra no eixo Y, né? E o outro se encontra no eixo Z. São os eixos do espaço. Não é só o X e o Y que são os eixos do plano, não. Aqui entra o eixo Z, que é o eixo do espaço. Então, existe o P que está no eixo X, PX, o P que está no eixo Y, PY, e o P que está no eixo Z, PZ. Aqui, os 3 orbitais P ao mesmo tempo, né? O PX, o PY e o PZ. Tá? Então, esses orbitais têm forma de halteres, estão distribuídos no espaço, então, sobre os eixos X, Y e Z. E os orbitais D? E os orbitais F? Tem forma mais complexa, tá? E disposição espacial mais complexa. Para vestibulares, não há necessidade de você saber isso, tá? Mas se você quiser, faz uma pesquisa rápida no Google, forma dos orbitais D, forma dos orbitais F, tá? Que você vai perceber direitinho como é que é isso, tá? São formas mais complexas, tá? Mas não abandonam muito essa ideia aí não, ok? Muito bem. Quando a gente analisa um orbital, independente do tipo de orbital, não interessa se é S, P, D ou F, um orbital só comporta no máximo 2 elétrons. Então o orbital pode não ter elétron nenhum, né? Ser uma região do espaço onde não existe um elétron ali ainda, tá certo? Ou pode ter um elétron ou pode ter 2 elétrons. Então aqui está a representação de um orbital S, né? Um orbital esférico, com 2 elétrons lá dentro. Bom, qual que é o problema da gente ter 2 elétrons lá dentro? Entre esses elétrons existe uma repulsão elétrica, porque eles têm a mesma carga elétrica. Então é complicado você imaginar 2 cargas negativas numa mesma região do espaço. Apesar de ter o núcleo, né, que puxa os elétrons e tudo mais, mas esses elétrons estão passando nessa mesma região do espaço e passando próximos um ao outro, certo? Então existe uma repulsão elétrica. Então, para explicar isso, né, desenvolveu-se, né, uma teoria, né, que foi baseada em resultados experimentais, que é a ideia de que os elétrons eles giram em torno do próprio eixo em sentido contrário, e esse sentido de rotação é chamado spin. Spin é o sentido de rotação. Gente, só existem 2 sentidos de rotação. Ou a rotação segue os ponteiros do relógio, sentido horário, ou vai contra os ponteiros do relógio, sentido anti-horário. Então eu tenho 2 elétrons aqui, ó, um girando no sentido horário, o outro girando no sentido anti-horário, em volta do próprio eixo, rotação, igual a rotação da Terra, tá? Em volta do próprio eixo. Aí o que acontece? Quando essas cargas elétricas estão girando em sentidos contrários, elas criam campos magnéticos contrários que se atraem. Então existe uma repulsão elétrica, porque os 2 são carga negativa, mas existe uma atração magnética, tá? Porque um se comporta como sendo um polo norte, por exemplo, o outro se comporta como sendo um polo sul, graças à rotação em sentido contrário. Tá? Então a atração elétrica vai contrabalançar a repulsão, a atração magnética vai contrabalançar a repulsão elétrica e vai permitir que os 2 elétrons ocupem o mesmo orbital. Se você colocar um terceiro elétron, aí vai ter problema, né? Porque a repulsão elétrica vai acontecer do mesmo jeito. E, claro, o terceiro elétron, ou ele está girando no sentido horário,
aí vai repelir esse que também está girando no sentido horário, ou está girando anti-horário, vai repelir esse que está girando no sentido anti-horário. Então não dá para ter 3 elétrons no orbital. Um elétron ou 2 elétrons, tá? É o máximo possível. Bom, agora aqui cabe uma observação, né? Que essa explicação que eu dei para vocês é uma explicação simplificada, não corresponde exatamente à realidade, tá? Até porque o elétron não é um simples pontinho girando no espaço. O elétron é uma partícula onda, certo? Mas é a explicação que usualmente é dada no ensino médio, cobrada em provas e vestibulares, sentido de rotação do elétron, tá? Aí quem for fazer faculdade, aí for fazer uma química mais puxada dentro da faculdade, uma física mais puxada dentro da faculdade, aí vai ver que isso aqui tudo tá bem longe da realidade, tá? A coisa do espinho é um pouquinho mais complicada do que isso, certo? Mas a ideia geral que é cobrada de vocês no nível de aprendizado que vocês estão agora é essa ideia que vocês precisam no momento, tá? Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, desde que eles tenham sentido de rotação e spin contrários, um no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. Muito bem, juntando tudo isso, né, a gente chega nas seguintes conclusões. Cada nível é formado de subníveis, conforme sua capacidade de comportar elétrons. Então, nós usamos a representação S2, né, subnível S até no máximo 2 elétrons, subnível P até no máximo 6, D até no máximo 10 e F até no máximo 14. Ô, professor, mas por que 2, 6, 10 e 14? Voltemos aqui, ó, sem problema. Eu falei para vocês que o subnível S tem um orbital S. Como o orbital S comporta 2 elétrons, então S2. O P tem 3 orbitais P. Como cada um comporta 2 elétrons, são 6 elétrons, P6. O D tem 5 orbitais D. Cada um comporta 2 elétrons, 10 elétrons, D10. E o F tem 7 orbitais F, cada um comporta 2 elétrons, 7 vezes 2, 14, F14. Né? Então, esses são os números máximos de elétrons que eu posso ter nos subníveis, certo? Muito bem. E dentro de um nível, eu não posso ter subnível repetido. Quer dizer, dentro do nível, eu só posso ter um S, um P, um D, um F. Eu não posso ter 3 subníveis F, 2 subníveis P, não pode, tá? Então, o primeiro nível, vejamos, ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, no máximo 2 elétrons é porque ele tem o subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, o segundo nível, comporta no máximo 8 elétrons, segundo nível. Então, é um S que comporta 2 e o P comporta 6. O terceiro nível, 18 elétrons. 2, 6, 10, 18. O quarto nível, 32 elétrons. 2, 6, 10, 14, 32. Tá? Aí o quinto nível vai ser igual ao quarto, o sexto nível vai ser igual ao terceiro e o sétimo nível vai ser igual ao segundo. Né? Então, essa é a ideia geral. Né? A capacidade de cada nível, né, em termos de subníveis que ele apresenta e elétrons totais que eles podem apresentar. Bom, quando o pessoal foi estudar a energia dos subníveis, apareceu uma surpresa. Que surpresa? Vejamos. O Bohr descobriu que a energia dos níveis é crescente. Né? Quanto mais afastado do núcleo, mais energético é o nível. Então se imaginava que isso acontecia igualzinho com os subníveis. Que quanto mais afastado do núcleo, maior a energia dos subníveis. Porém, descobriu-se que não era desse jeito. Tá? Inclusive, existe uma fórmulazinha para calcular a energia do subnível, que não tem necessidade aqui para vocês, certo? Então, o pessoal descobriu que a ordem era outra. E a coisa ficou um pouco complicada. Como explicar essa ordem? Como trabalhar com essa ordem? Então, o Linus Pauling, né? O certo é falar Linus Pauling, né? Mas nós chamamos aqui no Brasil de Linus Pauling, já é conhecido nosso, né? Inclusive, ele visitou muito o Brasil, né? Ele já faleceu, mas ele visitava muito o Brasil, ele gostava daqui e tal. Então, já é, né, conhecido nosso. Então, o Linus Pauling,
ele divulgou um diagrama que facilita a visualização da ordem de energia dos subníveis. Há controvérsias se foi ele que descobriu isso, se foi um outro físico que descobriu isso, etc. Acontece que aqui no Brasil, pelo menos, a gente considera que a fama ficou para o Linus Pauling, né? Talvez por essa aderência, né, que ele tinha com o nosso país. Realmente, ele visitava muito aqui, ele era um grande divulgador do uso de vitamina C para prevenir doenças e tal, ganhou 2 prêmios Nobel, né? Então ele visitou muita gente. Olha, gente, o prêmio Nobel dele não tem nada a ver com isso, tá? Ele ganhou um prêmio Nobel porque descobriu estruturas de proteínas, né? Aquela história de estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, e ganhou um prêmio Nobel da Paz, tá? Combate à proliferação de armas nucleares. E quase ganhou um outro prêmio Nobel aí de Química, né? Pela descoberta da estrutura do DNA. Tá? Quase, ele errou um pouquinho, né? Ele e o colega dele falaram que o DNA tinha 3 fitas, tá? Quando a gente sabe, né, de ter desenvolvido aí o trabalho do Watson e Crick, né, DNA tem 2 fitas, né? Então é quase que ele leva 3 prêmios Nobel, né, na vida dele. Negócio louco isso aí, né? Muito bem, então ele divulgou esse diagrama, certo? E nesse diagrama, então, a gente tem a ordem crescente de energia dos subníveis. Então, como é que é isso? Subnível menos energético, 1s2. 2 porque a capacidade de 2 elétrons, né? 1s2. Depois, 2s2. Depois, 2p6, 3s2. E vai seguindo a seta, tá? Terminou aqui, ó, 3p6, 4s2, volta no 3d10, volta no 4d10, volta no 4f14, volta no 5f14, tá certo? Então, o diagrama é montado dessa maneira. Então, o que a gente observa? Presta atenção. O ponto mais grave aqui, né, desse esquema. Tá vendo o subnível 4S? O subnível 4S tem menos energia que o 3D. Certo? E pela ideia de Bohr, não. Pela ideia de Bohr, o 4S tinha que ter mais energia que o 3D. Só que aquela história, Bohr não conhecia subníveis. Então, Bohr não trabalhou com a energia de subníveis, ele trabalhou com energia de níveis. Então, na média, os subníveis do 4º nível têm mais energia do que a média dos subníveis do 3º nível. Mas se você vai analisar subníveis isolados, então você vê que o 4S tem menos energia que o 3D. Né? Olha aqui, ó. Você vai ver que o 7S tem menos energia do que o 5F. Tá? Então, essa é a lógica do diagrama de energia. A gente vai seguir isso aí. Tá? Aí, aquilo que eu falei lá atrás. Aí o PAC reconhece aí os elementos aí 119, 120, 121. Hoje já está beirando aí o 127. Então, vai precisar de um 8º nível. Tá? Com uma capacidade de 2 elétrons. E nesse 8º nível vai entrar o subnível 8s2. Mas aí só cabe o 119 e o 120. Sim, perfeitamente. E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que puxar, olha, lá, ó, saindo do 8 aqui, ó, nós vamos ter que puxar aqui, ó, e fazer o 5G18, tá? Se precisar mais ainda, 6F14, 7D10, 8P6, tá? E a energia, ó, passando aqui, ó, tá? Se precisar mais ainda, 9S2, tá? Então, assim, no momento, para 118 elementos, a gente só precisa disso que está representado em preto aqui. Então, 118 elementos. Mas se precisar do 119, do 120, já vão precisar de mais 2 locais, já vão precisar do 8S2. Inclusive, isso corresponde a um 8º período na tabela periódica. Porque isso tem toda a relação com a tabela periódica. Né? E aí se descobre mais elementos, confirma, né? Essas descobertas que na verdade já existem. Aí nós vamos precisar do 5G18.
Aí vai explicar mais 18 elementos. Se for necessitante mais, vai seguir o diagrama, tá? Gente, tem livro que já traz isso aí, tá certo? Tem livro que já traz o esquema desse jeito. Eu acho meio covardia, né? Eu acho meio covardia, principalmente para aluno, né, do primeiro ano do ensino médio, que está aprendendo talvez isso pela primeira vez e já tromba lá com um diagrama muito maior do que necessita. Porque na prática, né, na verdade, a gente usa principalmente essa região aqui, ó, do diagrama. É a região que mais a gente usa, tá? Mais utilizada é essa região aí, tá certo? Inclusive nem usa muito o 4D10. É 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, em ordem crescente de energia, tá? É o que é mais utilizado. Bom, você sabe, né, quem já estudou isso alguma vez, que isso é extremamente importante, né? E vocês têm que guardar, dar um jeito de guardar esse diagrama de energia. Bom, a grande aplicação do diagrama de energia é a distribuição eletrônica, né? Descobrir como os elétrons estão distribuídos nos níveis. Então, a maneira mais fácil, correta de fazer distribuição eletrônica é usando os subníveis. Então, vamos ver. Em átomo neutro, né? Nós estamos com o exemplo aqui, o ferro 26, tá? Átomo neutro. A tendência, então, é que ele alcance estabilidade preenchendo a eletrosfera a partir dos seus subníveis de menor energia. Então, vou colocando os elétrons do de menor energia para os de maior energia. Tá? Então, isso eu vou garantir que eu preenchi os subníveis que têm menor energia dentro do átomo. Quando isso ocorre, a gente fala que o átomo está em seu estado fundamental. Então, vejamos, 26 elétrons. 1S2, 2S2, 2P6, dá uma paradinha para respirar, que já são 10 elétrons aí, 3S2, 3P6, 4S2, depois de 3P6, 4S2, dá outra paradinha aí, que são mais 10 elétrons, 20 elétrons, faltam 6, 3D6. 3D6. Isso é distribuição por subníveis. Ah, professor, e se pedir por níveis? Se pedir por níveis, ó, primeiro nível tem 2 elétrons, né? Segundo nível tem 8 elétrons, 2 mais 6. Terceiro nível tem 14 elétrons, 6 mais 6 mais 2. Quarto nível tem 2 elétrons. Perfeito? Então você faz para o subnível, passa para nível. Tá certo? Faz para o subnível, passa para nível. Tá? É a melhor maneira, gente, que não dá confusão. Ok? Muito bem. E se eu quiser os orbitais, né? Se eu quiser representar os orbitais, como é que eu faço? Aí eu tenho que desenhar os orbitais. E os orbitais são desenhados como quadradinhos, tá? Quadradinhos, casinhas, né? Eu lembro de um vestibular que falou de diagrama de casinhas, certo? Não vou falar que é o vestibular da Católica, não, para não ficar chato, tá? Mas foi ele lá. Então falou em casinhas, tá? São esses quadrados aí. Cada quadrado desse está representando um orbital. Então, um S é um orbital. 2S é um orbital. 2P são 3 orbitais. 3D são 5 orbitais, né? S é um orbital, P são 3, D são 5, F são 7. Bom, na hora de colocar os elétrons dentro dos orbitais, do esquema, né? Desse esquema, isso é o esquema, né, gente? Eu coloco os elétrons representados com setinhas, um para cima, outro para baixo, representando spin contrário. Tá? Então, são 2 elétrons do orbital de spin contrário. Ok? Ô, professor, primeiro eu coloco o elétron para cima ou coloco o elétron para baixo? Tanto faz. Tá? Não existe uma regra para isso. Tá? Não existe uma convenção para isso. Você pode fazer do jeito que você quiser. Agora, claro, se a questão da prova mandar você colocar o primeiro para cima e o segundo para baixo, você faz do jeito que ele mandou. Tá certo? Mas se você quiser colocar o primeiro para cima, toda vez que for colocar o primeiro, coloca o primeiro para cima. Eu sou viciado em colocar o primeiro para cima. Tá? Então eu sempre coloco o primeiro para cima e o segundo para baixo. Tá certo? Mas pode fazer o contrário. Não tem problema nenhum. Tá certo? Ok? E depois a gente fala também a respeito do spin, tá certo? Desse spin deles aí.
Então, isso aí não tem convenção nenhuma não, tá, gente? A não ser que tenha uma convenção lá na questão. O cara colocou a convenção lá na questão, você segue a convenção que ele te mandou, tá? Agora, importantíssimo é a regra de Rand, né? A regra de Rand fala o seguinte: quando você colocar os elétrons orbitais, você vai colocar da forma mais desemparelhada possível. Então, por exemplo, 2p6, como é que você vai colocar os elétrons? Primeiro você coloca um elétron aqui, depois você coloca um elétron aqui, depois você coloca um elétron aqui. O mais desemparelhado possível. Depois vem preenchendo com os outros. Agora, nesses 6 subníveis aqui, tá tudo preenchido, não dá para ver direito. Mas nesse aqui não tá, ó, né? 3D6. Então, olha lá, ó, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6. Tá? Você vai colocando o mais desemparelhado possível, certo? Igual o pessoal quando entra em ônibus, né? Quando entra em ônibus intermunicipal, ônibus urbano, né? Tenta sentar o mais desemparelhado possível, né? Então os elétrons aqui é mais ou menos a mesma ideia, tá? Então eles vão ficar o mais desemparelhados possível. Então essa é a representação por orbitais, ok? Isso átomo neutro, tá? Bom, e se for um ânion? E se ele me der um ânion, professor, como é que eu faço? Olha, você faz o seguinte: faz a distribuição eletrônica do átomo neutro, tá? Então eu costumo brincar com meus alunos, falo assim, olha, esquece que ele é um ânion, certo? Então cloro, esse aqui é um L, tá, gente? Cloro 17, tá? Então eu vou fazer distribuição de 17 elétrons. Ah, mas ele é um ânion, tá? Mas eu vou fazer distribuição de 17 elétrons. Tá? Faça a distribuição para o átomo neutro. 1s2, 2s2, 2p6, até aí são 10, 3s2, 3p5, 17. Tá? Se eu quiser passar por orbital, ó, vai ficar desse jeito, ó, 3p5 vai ficar desse jeito. Segunda coisa, eu falo com os alunos, lembra que ele é um ânion, né? Porque se você continuar esquecendo que ele é um ânion, vai dar errado. Tá? Então você vai ter que colocar um elétron, ó, Cl-, ganhou um elétron, né? Ganhou um elétron, eu tenho que colocar um elétron. Como é que eu vou colocar esse elétron? Conforme o diagrama de energia do Linus Pauling, tá? Então onde que esse elétron pode entrar? Um S2? Não, não pode entrar aqui não. 2S2? Não. 2P6, 3S2? Não. 3P5? Pode. Cabe um elétron ali ainda, certo? Então eu vou colocar o elétron lá, ó, vai ficar 3P6, e está esse elétron colocado aqui, é o elétron que o cloro tinha ganho, né? Então, quando eu vou colocar elétron, coloco pela ordem crescente de energia dos subníveis. Tá certo? Ok? Agora, se tiver um cátion, mesma coisa. Esquece que ele é um cátion. Faz a distribuição do átomo neutro. Então aqui, ó, zinco 30. Distribui 30. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 30 elétrons distribuídos, certo? Mas ele perdeu 2, ó, perdeu 2 elétrons, 2 mais. Então eu vou tirar 2 elétrons. De onde eu vou tirar 2 elétrons? Aí é o segredo, tá? Comece a retirar elétrons a partir daquele que se encontra no nível mais afastado do núcleo. E qual que é o nível mais afastado do núcleo? O quarto nível. Tá certo? Então eu vou tirar 2 elétrons, é do quarto nível. Do nível mais afastado. Pá, tirei os 4s2, tirei eles aqui. Ah, eu tinha tirado o mais energético. 3d10 virar 3d8. Não, não faça isso, que não é isso que acontece na prática. Tá? O elétron, quando ele entra, ânion, ele entra seguindo o diagrama de energia. Beleza. Mas quando ele sai, ele não sai conforme o diagrama de energia. Ele sai do nível mais afastado do núcleo. Tá? Isso é uma pegadinha extremamente comum. Né? Como é que os alunos erram isso aí? Eles pegam a 30, tira 2, 28, distribui 28. Aí o que ele vai achar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Aí vai ficar 3d8. Tá? E aí tá errado. Então toma muito cuidado, que essa é a pegadinha mais comum de distribuição eletrônica. Tá? Então chega numa prova, o cara põe um átomo neutro, põe um ânion, põe um cátion. Aí se acerta o átomo neutro, acerta o ânion e erra o cátion. Tá? Cuidado. Tá?
Bom, então para praticar, né, faça a distribuição eletrônica por níveis e subníveis para as seguintes espécies. Então tá aí, um átomo neutro, um ânion e um cátion. Tá certo? Ok? Se você quiser um tempinho aí, congela o vídeo, tá? Porque eu já estou dando gabarito aqui na sequência, ó. Já estou dando gabarito, tá? Se você quiser parar e tentar aí, congela aí o vídeo. Então aqui está o gabarito, né? Átomo de sódio, 11 elétrons, né? Átomo de sódio, 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Por níveis, 2, 8, 1. Átomo de enxofre, 16 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ah, ganhou 2. Ah, então 3p6. 288 por níveis. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Níquel 28, distribui 28. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ih, gente, olha só. Eu fiz aqui errado aqui, ó, na hora de fazer a distribuição para vocês. Certo? Eu errei, olha só, tá vendo o perigo? Tá? Eu montei a distribuição eletrônica e cometi um erro grave aqui, certo? Então, como é que seria a história aqui? Vamos corrigir, certo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2 até 20, 3d8. 3d8, certo? 3d8, beleza? Agora vai perder 3 elétrons. Onde que ele vai perder 3 elétrons? Vai perder esses dois aqui, tá? E vai perder um aqui no terceiro nível. Então não vai ficar 3d8, tá certo? Não vai ficar 3d8. Tira esse 3d8 daí. Vai perder um, vai ficar 3d7, tá? 3d7. Ok? Então, como é que vai ficar por nível? 2, 8, né? 15 e pronto. Tá certo? Totalizando 25 elétrons, né? Ele tinha 28, perdeu 3, tá? Olha só, tá vendo? Na hora que eu fui montar aqui o slide, eu mesmo caí aqui na pegadinha, tá? É comum, viu, gente? É perigoso isso aí, me desculpe, tá? Bom, a gente viu que na hora já está consertado, né? Então fique esperto com isso aí. Bom, agora existem os casos especiais de estabilidade da eletrosfera, certo? Casos especiais de estabilidade. O que é isso? O pessoal observou que subníveis são mais estáveis quando eles estão completamente cheios de elétrons, P6, por exemplo, D10, por exemplo, ou quando eles estão semi-cheios pela metade, P3, por exemplo, D5, por exemplo. Tá? Então, quando acontece isso, o subnível é mais estável, cheio ou semi-cheio, totalmente preenchido ou semi-preenchido. Em alguns casos especialíssimos, né, casos especiais, um elétron, gente, um elétron, tá? Não pode ser 2, 3, não, é um só, tá? Pode ser promovido para um subnível mais energético para atingir estabilidade. Então vamos ver como é que isso aí funciona, tá? Vamos ver com o elétron passando de 4s para 3d, certo? Então aqui, ó, dois casos manjadíssimos, né? Muito perguntados em prova. O cobre, número atômico 29, e o cromo, número atômico 24. Você faz a distribuição do cobre, 29, você vai encontrar isso aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Passando para orbitais, você vai ter isso aqui. O cromo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Passando para orbitais, isso aqui. Então, o que você percebe? Esses 6 subníveis aqui estão cheios, estão estáveis. Mas esse subnível 3D do cobre e o 3D do cromo não estão estáveis, porque eles nem estão cheios, nem estão pela metade. Para o cobre ficar cheio, falta 1. Para o cromo ficar pela metade, falta 1. Então, o que acontece? 4S tem menos energia que 3D.
certo? Um elétron de 4s é promovido para 3d. Um elétron de 4s é promovido para 3d. Um elétron. Tá? E qual que é o resultado disso? Né? 3D ficou estável. 3D ficou estável cheio, 3D ficou estável cheio pela metade, semi-cheio. Tá? Ah, mas e o 4s? O 4s também ficou estável, porque ele está pela metade. Então está todo mundo estável agora. Ó. Todos esses aqui estão cheios, esse está semi-cheio. Todos esses aqui estão cheios, esses dois estão semi-cheios. Certo? Então é possível, né, acontecer isso. E a distribuição eletrônica então muda. O cobre vai ficar então 4s1, 3d10. E o cromo vai ficar 4s1, 3d5. Tá? Então esses são casos especiais de estabilidade aí da eletrosfera. Perfeito? Vamos adiante. Bom, então o diagrama de Linus-Pauling ele é fundamental para a gente fazer distribuição eletrônica. E a distribuição eletrônica é fundamental para a gente encontrar a valência dos elementos por dois mecanismos, que são a regra do octeto e a regra do dueto. Bom, o que é valência? Valência é o poder de combinação de um átomo, com quantos outros átomos ele pode se combinar para formar moléculas. Tá? Então, existem 4 maneiras fundamentais de determinar a valência de um elemento. Regra do octeto e regra do dueto dependem da distribuição eletrônica. Método comparativo algébrico é o método algébrico, é o método matemático. E casos especiais, vocês vão ver no final o que é. Cada maneira é usada conforme o tipo de átomo em estudo ou a informação que você tem disponível. Tá? Não tem uma que é melhor que a outra, não. Então, vamos falar primeiro aí da regra do octeto. Tá? A regra do octeto diz para nós que valência é o número de elétrons que o átomo perde ou ganha para atingir estabilidade, que é alcançada com 8 elétrons no último nível. Último nível, nível de valência. Tá? Então, o número de elétrons que o átomo perde ou ganha para atingir estabilidade, ou seja, ficar com 8 elétrons no último nível, também chamado nível de valência. Agora, se o átomo for muito pequeno, hidrogênio, hélio, lítio, tá? Aí a estabilidade acontece com 2 elétrons no último nível, porque ele vai ter um nível só que vai ser o primeiro. Tá? Nós vamos ver o exemplo aqui com o lítio, tá certo? Bom, então tá aí, ó. Nós temos aqui 5 elementos e nós vamos usar a regra do octeto, então, para achar a valência desses elementos. Gente, a regra do octeto é usada apenas para os elementos das colunas altas, das colunas A da tabela periódica. Perfeito? Não é usado para os elementos de transição. Então vamos lá. Ó. Se você quiser testar aí, congela a imagem, tá? Eu já vou passar para o gabarito e estou rezando aqui para não ter nenhum defeito aqui no próximo gabarito. Tá? Muito bem. Então, enxofre. Enxofre número atômico 16. Você faz a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tá? Então ele tem 6 elétrons no último nível. Como é que ele pode ficar com 8 elétrons no último nível? Ora, se ele perder esses 6, o último nível dele passa a ser o segundo com 8. Então é uma maneira de ele ficar com 8 elétrons no último nível. Ou então ele ganha 2. Tá certo? Se ele ganhar 2 aqui também, ele vai ficar com 8 elétrons no último nível. O que vai acontecer? Preferencialmente aquilo que envolver menos elétrons. Então, entre perder 6 e ganhar 2, ele ganha 2. Ganha 2 aqui, ó. Esse aqui passa para 3p6, ele fica com 8 elétrons no último nível, tá? E aí fica estável. Ganhou 2, valência 2. O alumínio, 13 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, ele tem 3 elétrons no último nível. Ou ele perde os 3 ou ganha 5. Se ele perder os 3, o último nível dele passa a ser o segundo, com 8 elétrons estável. Se você ganhar 5, vai ter 8 elétrons aqui estável. O que envolve menos elétrons? Perder 3. Então ele perde 3, valência 3. O neônio, 1s2, 2s2, 2p6. Opa, já deu 8 elétrons no último nível. Então ele já está estável, não tem valência, valência 0. É o que acontece, né, gente, com os gases nobres, né? Neônio, argônio, xenônio, criptônio. Vai acontecer isso. O lítio, distribuição eletrônica do lítio. Olha que mixaria. 1s2, 2s1.
Então, ou ele perde esse 1 e fica com um nível só com 2 elétrons, que nós vimos ali anteriormente, e tem um lembrete falando aqui, ó, né? Se o último nível for o primeiro, né? O último nível vai ser o primeiro, se você perder o segundo, né? Então o átomo é pequeno, o átomo fica estável com 2 elétrons nesse último nível, que é o primeiro. Então o lítio, em vez de ganhar 7, ele vai perder 1, valência 1. Agora já o silício, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 14 elétrons. Ou perde 4 ou ganha 4, valência 4. Tá? Bom, uma observação importante, tá? Valência é o poder de combinação. Valência não tem sinal. Valência não é carga. Tá? Agora, presta atenção. Valência não tem sinal. Mas o íon mais estável do elemento tem sinal. Então, se perguntarem para você, qual é o íon mais estável do enxofre? Ué, ele não ganha 2 elétrons para ficar estável? Então, enxofre 2 menos. Qual que é o íon mais estável do alumínio? Ele não perde 3 elétrons? Né? Então, é o alumínio 3 mais. Qual que é o íon mais estável do lítio? Ele não perde um elétron? Lítio mais. O íon mais estável do neônio? Não tem. O íon mais estável do silício? Aí depende. Porque pode ser mais 4, pode ser menos 4. Ah, mas como assim depende? Gente, você tem que analisar a valência como poder de combinação. O átomo está combinando com outro átomo, tá? Você não pode pensar a coisa do átomo sozinho. Então, por exemplo, se o silício combinar com o enxofre não tem que ganhar 2? O enxofre não tem que ganhar 2 para ficar estável? O silício, então, vai perder. O silício vai perder 4, né? 2 para cada enxofre e vai combinar com 2 átomos de enxofre. Tá certo? O silício vai combinar com 2 átomos de enxofre. Ele vai perder 4 elétrons, então 2 átomos de enxofre, cada um vai ganhar 2, vão combinar com o silício. Então o silício vai perder elétron, vai ficar mais 4. Agora, se o silício combinar com o alumínio não tem que perder, aí o silício é que vai ganhar. Aí o silício vai ficar menos 4. Tá? Então depende de com quem que ele está combinando. Tá bom? Gente, a regra do octeto é cheia de exceção. É cheia de problema. Como é o caso aqui do lítio mesmo, né? Que a gente acabou de falar aqui, que você vai ficar estável com 2 elétrons no último nível, que é o primeiro e tal. E é muitíssimo criticada no curso superior. Tá? Vocês vão ver muita crítica. Porém, para o ensino médio, ela é fundamental. Ela é rápida. Tá? Pelo número de elétrons no último nível, colunas altas da tabela periódica, você sabe a valência do elemento. As colunas baixas, não. Coluna baixa você tem que usar outros métodos. Tá? Então essa é a regra do octeto. Muito bem. Regra do dueto. Pela regra do dueto, valência é o número de elétrons desemparelhados, desacompanhados, que o átomo tem no seu último nível, que é o seu nível de valência. Tá? Bom, isso é interessante, porque você vai ter que fazer a distribuição eletrônica por orbital, tá certo? Para ver quantos elétrons estão desemparelhados no último nível, tá? Que é o nível de valência, certo? Isso vale também só para elementos de coluna alta, especialmente os não metais, tá? Especialmente os ametais. A gente usa isso especialmente para os ametais, tá bom? Bom, aí tem um detalhe. Elétrons podem ser excitados, receber energia, promovidos para subníveis mais energéticos dentro do nível de valência. Nós vamos ver isso aqui. O elétron pode ser excitado, promovido para um subnível mais energético dentro do nível de valência e assim você consegue obter outras valências. Então estão os 3 casos aqui, ó. Nem vou deixar vocês pensarem muito não. Vamos fazer os 3 juntos aqui. Tá? Depois você refaz, né? Você pode mudar os exemplos, pega aí o flúor 9, pega o enxofre 16, tá? Pega o nitrogênio 7, né? Para você pensar aí outros exemplos, tá? Mas já vamos fazer juntos aqui, para ficar bem claro. Oxigênio, 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4, distribuição eletrônica dele é isso. Passando para a orbital o último nível, que só me interessa o último nível, que é o nível de valência, tá?
Passando para a orbital, eu tenho 2s2, 2p4. 2 elétrons desemparelhados. Ora, 2 elétrons desemparelhados, valência 2. O oxigênio, valência 2. Ô professor, mas se eu usasse a regra do octeto, eu também ia achar a valência 2. Excelente, né, meu filho? Graças a Deus. Pior se você achasse outra valência, tá? Então, muitas vezes, a regra do dueto confirma a valência que você acha na regra do octeto, tá? Só que ela tem uns detalhezinhos aqui a mais. Vamos ao cloro, certo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Existe o subnível 3D, com 5 orbitais, só que ele está vazio, 3D0. Não existe 2D. 2D não existe. O segundo nível comporta no máximo 8 elétrons. Não existe 2D. Mas 3D existe. E isso vai fazer toda a diferença aqui para nós. Então, na hora que você faz a distribuição eletrônica do cloro e passa para a orbital, olha aqui, ó, 3s2, 3p5, 1 elétron desemparelhado, valência 1. Mas eu posso fornecer energia para esse elétron aqui, ó, esse elétron, vou marcar ele aqui, ó, eu posso fornecer energia para esse elétron, tá? E jogar ele para cá, que é o que eu fiz aqui embaixo. Arranquei o elétron daqui, forneci energia e joguei para cá. Então eu excitei o elétron, forneci energia para ele. Promovi o elétron para 3D, que é um subnível mais energético. Agora eu tenho 3 elétrons emparelhados, valência 3. Agora eu posso pegar esse outro aqui, ó, promover para cá. Tá certo? Então se eu fizer isso, olha lá, ó, 5 elétrons emparelhados, valência 5. E ainda posso promover esse último para cá e vou ter 7 elétrons emparelhados, valência 7. Ok? Então o cloro pode ter valência 1, que é a mesma que você acha pela regra do octeto, mas ele pode também ter valência 3, 5 e 7. E veja que vai aumentando sempre de 2 em 2, é claro. Quando eu desemparelho elétrons, eu desemparelho 2 ao mesmo tempo. Agora, se perguntar para você, qual é a configuração eletrônica do cloro que explica a valência 7 dele? Então vai ser aqui, ó, 3s1, tá? 3p3, 3d3, certo? A distribuição eletrônica do último nível aí, ó, que explica essa valência 5 do cloro, vai ser 3s1, 3p3, 3d3. O resto é a mesma coisa, 1s2, 2s2, 2p6. Tá ok, gente? Tá? Se você não entendeu, volta aí um pouquinho e reflita nisso aí de novo. Tá bom? Isso é muito importante. E o carbono? 1s2, 2s2, 2p2. 2 elétrons emparelhados, valência 2. Curioso, né? Geralmente a primeira valência que a gente acha é a do octeto, aqui não é. Tá certo? Valência 2, que é uma valência rara no carbono. Tá certo? Ah, mas ele não tem 2D. Não tem. Então não pode promover elétron? Pode, porque tem um orbital vazio aqui. Então eu posso pegar esse elétron emparelhado de 2s2 e jogar para 2p. Aí eu vou ter 4 elétrons desemparelhados. Fornece energia, promove ele para lá, né, gente? Excita ele, tá? Então 4 elétrons desemparelhados, valência 4, que é a valência mais importante do carbono. Perfeito? Então faz um para casa depois aí para você, flúor 9, tá? Enxofre 16, ou fósforo 15, se você quiser, tá? E o nitrogênio 7, por exemplo, aí, tá? Para você praticar e para você achar as valências dos elementos. Ok? Pela regra do dueto. Bom, esses dois métodos, então, regra do octeto e regra do dueto, baseiam-se em distribuição eletrônica. Tá certo? Você pega o elemento, faz a distribuição eletrônica e acha a valência. Agora, existe um método comparativo algébrico, que é o método que você calcula a valência, tá, do elemento no meio de um composto. Tá certo? Ó, por exemplo, né? O cloro pode ter valência 1, 3, 5 e 7. Beleza. No meio de um composto, com qual valência que ele está? Aí eu vou usar o método comparativo algébrico. Tá certo? Agora, para isso,
eu preciso conhecer alguns números de oxidação, certo? Eu preciso conhecer alguns números de oxidação. Né? O que é o número de oxidação? É a carga do íon mais estável do elemento, tá? Então, olha, você vai ter que guardar isso, tá? Hidrogênio, o número de oxidação mais comum dele é +1. Oxigênio, -2. Os elementos da coluna 1 ou coluna 1A da tabela periódica, metais alcalinos, +1. Os elementos da coluna 2, coluna 2A da tabela periódica, +2. E o alumínio, +3. Tá? Agora, o mais fundamental é hidrogênio e oxigênio. Porém, quando o cara quer fazer uma pegadinha com você, ele coloca o elemento da 1A, 2A, ou coloca o alumínio para, né, te confundir. Tá? Então, ele chama método comparativo algébrico, que nós vamos fazer aqui agora, certo? E vamos fazer para essas três espécies aqui. Tá? Determinar a valência do fósforo nesses três compostos aqui. Esse aqui é um íon, né? Diferentes, certo? Muitos alunos conhecem isso aqui como AX, né? AX, porque é a forma algébrica, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer da seguinte maneira. Você tem 4 hidrogênios, cada hidrogênio tem carga +1, que é o número de oxidação do hidrogênio. 2 fósforos, cada fósforo tem a carga, o número de oxidação, X, não sei. 7 oxigênio -2. Igualo isso à carga do composto. Não tem nada escrito ali, porque é 0, igual a 0. Desenvolvo matematicamente. +4, +2x, -14 igual a 0. +4, -14, -10, passa para cá, +10, 2x igual a +10, x igual a +5. Então, isso é a carga, é o número de oxidação, é o NOx, tá? A valência é sem sinal, valência 5. O fósforo nesse composto está se apresentando com a valência 5. Beleza? Aqui, ó, cálcio, metal alcalino terroso, coluna 2 da tabela periódica, +2. Hidrogênio, +1. Fósforo, X. 3 oxigênio, 3 vezes -2 igual a 0. Opera matematicamente, +3 -6, -3, passa para lá +3, X igual a +3. Valência do fósforo aqui é 3. Aqui, hidrogênio +1, fósforo X, 4 vezes -2 do oxigênio, igual a -2, que é a carga do íon. Aí não vai ser igual a 0, não, tá? Vai ser igual a -2, que é a carga do íon. Então, você vai ter +1 mais x menos 8 igual a -2. Operando isso aqui, vai dar -7, passa para lá +7, -2 mais 5, x é +5, valência 5. Perfeito? Então, esse é o método comparativo algébrico, né? Se você sabe os estados de oxidação dos outros elementos, você descobre o estado de oxidação do elemento que você está precisando saber, que está te perguntando aí na prova, tá? Mais para frente você vai ver que tem algumas pegadinhas com isso aí e tal, certo? Mas aí é mais para frente, né? Aí você vai ter que dominar um pouquinho mais aí de informações. E os casos especiais? O que são os casos especiais, né? São valências de metais de transição, principalmente. Não só de transição, né? O estanho e o chumbo, por exemplo, não são metais de transição, que devem ser memorizadas. Ô, professor, você quer dizer que eu tenho que decorar? É. Você tem que decorar. Certo? Agora, você vai precisar de saber mais ou menos, dependendo do tipo de prova que você vai submeter. Tá? Então, se você é candidato a um vestibular muito difícil, em que química é matéria específica, tem que saber tudo. Agora, se for uma prova mais tranquila, não precisa decorar isso não. Tá certo? Eles te dão a informação. O Enem, por exemplo, geralmente eles te dão os estados de oxidação dessas espécies aí, ou te dão como descobrir. Tá certo? Então, os mais importantes aí, ó. Prata, valência 1. Prata só tem valência 1. Zinco só tem valência 2, tá? Prata e zinco. Valência 1, valência 2. Gente, todos esses elementos são metais. Metais perdem elétron, tá? Então, vai virar tudo cátion. Então, é 1, o íon vai ser +1. 2, o íon vai ser +2, tá? Basicamente é isso, certo? Tem uns casinhos diferentes aí, mas basicamente é isso. O ferro. O ferro pode ter valência 2 ou valência 3, depende da situação. O cobre pode ter valência 1 ou valência 2, depende da situação.
Essa linha de cima aqui eu considero a mais importante. Cromo, valência 3 ou valência 6. Muito excepcionalmente, ele pode aparecer com valência 2. O manganês é o rei das valências, né? O manganês tem valência 2, 3, 4, 6 e 7. Tá? 2, 3, 4, 6 e 7. E o chumbo e o estânio, certo? Tem valências 2 e 4. Na verdade, o chumbo e o estânio, você poderia fazer regra do dueto para eles. Que você ia achar as valências 2 e 4, que são as mesmas do carbono, que é elemento da mesma coluna, né? A gente ia achar 2 e 4. Com o estânio e o chumbo vai dar a mesma coisa. Agora, se você for fazer distribuição eletrônica de 50 elétrons, 82 elétrons, você vai perder um tempo danado. Então, eu sugiro que você guarde aí que a valência do chumbo e do estânio são a valência 2 e 4, igual ao carbono, tá? Que são da mesma coluna. Perfeito? Então, essas são as valências principais. Tem o ouro também, valência 1 e 3, tá? O cobalto e o níquel, ele segue o padrão do ferro, valências 2 e 3, certo? Tem algumas outras valênciazinhas aí, mas mais importante mesmo são essas que eu declinei aqui em cima, ok? Bom, e para terminar nosso assunto, vamos falar dos números quânticos, tá? Números quânticos. Números quânticos são números que são usados em fórmulas quânticas para descrever energia e trajetória de elétron. Bom, então os números quânticos são 4. O número quântico principal, n, indica o nível em que o elétron se encontra. O número quântico secundário, azimutal, L, indica o subnível em que o elétron se encontra. O número quântico magnético, M ou ML, tanto faz, indica o orbital em que o elétron se encontra. Tá vendo? Ó? Nível, subnível, orbital. E o número quântico de spin, S, ou número magnético de spin, MS, indica o sentido de rotação do elétron. Tá? Então, são as 4 informações que eu preciso do elétron. Em que nível ele está, né? Em que nível o elétron se encontra, em que subnível o elétron se encontra, em que orbital ele se encontra e qual que é o sentido de rotação, qual que é o spin dele. Tá certo? Bom, então o N, o número quântico principal, é o nível, é o número do nível. Se o elétron estiver no primeiro nível, o N vale 1. Se estiver no segundo nível, vale 2. Terceiro nível, vale 3. Quarto nível, vale 4, vai sucessivamente. Agora, o número quântico secundário é o subnível. Então, o S é 0. Para o S é 0. P é 1, D é 2, F é 3. O orbital, você faz o seguinte, você desenha, né, os orbitais S é um só, os 3 orbitais P, os 5 orbitais D, os 7 orbitais F. O orbital do meio é chamado de 0. Caminhando para a direita, mais 1, mais 2, mais 3. Caminhando para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. E o spin pode ser mais meio ou menos meio. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui, né? Vai ficar mais claro. Determine os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do ferro 26. Elétron de diferenciação. O que é elétron de diferenciação? Aqui não é o ferro 26? É o elétron que não existia no elemento de número átomo 25, que é o manganês. Tá? É o elétron, né, o último que você coloca na distribuição eletrônica. Não existia no elemento anterior. Tá certo? Então tá aqui, ó. Você faz a distribuição eletrônica do ferro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então 3d6, esse 6 aí é o sexto elétron que você colocou. Ele é o elétron de diferenciação, está representado aqui em vermelho. Né? Está representado aqui em vermelho. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Em que nível ele se encontra? Nível 3, terceiro nível. Em que subnível? D. S é 0, P é 1, D é 2. Em que número quântico magnético? Ó, o do meio é 0, é o orbital. O do meio é 0, certo? O meio aqui é 0. Caminhando para cá, menos 1, menos 2. E o spin? Bom, aí é aquela mesma história da setinha para cima e setinha para baixo, tá? Não existe uma convenção pré-determinada. Você pode chamar o primeiro elétron de mais meio, ou pode chamar de menos meio. Você pode chamar o segundo elétron de mais meio ou de menos meio. Evidentemente, se o primeiro elétron você chamou de mais meio, o segundo é menos meio.
Se você chamou o primeiro de menos meio, o segundo é mais meio. Como aqui não tem nenhuma, né, condição aí estabelecida, nenhuma convenção, então eu estou falando, o spin dele ou é mais meio ou é menos meio. Tá certo? Ok? Agora, se ele te der uma convenção, você siga. Tá? Gente, eu já vi muito professor falando uns trem esquisitos para os alunos, eu fico até assustado, tá? Ah, porque em São Paulo, se você for fazer vestibular em São Paulo, você tem que colocar o primeiro elétron para cima e o spin é mais meio. Se você for fazer vestibular no Rio de Janeiro, aí o primeiro elétron é para baixo, o spin é menos meio. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Acre, Bolívia. Gente, me ajuda. Tá? Aí o PAC é que determina essas coisas, União Internacional de Química Pura e Aplicada. E ela simplesmente não determina convenção nenhuma para isso. Você usa o que você quiser. Agora, se vier uma convenção de prova, você aplica aquela convenção. Tá certo? Seria muito estranho, né? Pensou os elétrons dentro de um caminhão, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro? Na hora que passa no limite dos estados lá, os elétrons têm que mudar o sentido de rotação deles. Ah, pelo amor de Deus, isso aí não, tá? Isso aí é doideira, certo? Não existe isso não. Bom, agora, claro, você pode ter um vestibular em São Paulo que tradicionalmente pede lá na questão, está escrito na questão, você colocar o primeiro elétron para cima e chamar de mais meio. Tudo bem, aí é claro, está escrito na questão. Tá? Aí os alunos ficam doidos achando que tem que decorar esse tipo de coisa. Tá certo? Bom, então tá aí para o ferro 26. Vamos ver um último aqui. Determina os 4 números quânticos para o elétron mais externo do potássio 19. O elétron mais externo do potássio 19. O elétron se encontra no nível mais externo. É bom que tenha um só lá, né? Senão vai dar confusão. E tem um só. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, até aqui 18, 4S1, 19. Então eu estou me referindo a esse elétron, né? Estou me referindo a esse elétron aqui do último nível. Nível 4. Subnível S, S é 0. Magnético, casinha do meio, só tem uma casinha, 0. Spin, mais meio, menos meio. Tá? A não ser que tenha a convenção, você coloca lá mais meio, menos meio. Ok? Tranquilo? Então é isso, tá? Agradeço muito a vocês aí, tá? Aguarde a nossa próxima aula aí, vai pesquisando aí no nosso canal, tá certo? Qualquer dúvida e sugestão, usa a postagem aqui dos comentários do canal, ok? Grande abraço para vocês.